Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o professor Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, professor da Universidade de São Paulo. Elcio Costa. Professor, nessa entrevista com o presidente falou grosso de um lado, bateu de um lado, o senhor rebateu de outro. Houve quebra de hierarquia do senhor com o cargo do presidente? Não houve quebra de hierarquia, porque haveria quebra de hierarquia se ele tivesse dado uma ordem que eu não tivesse cumprido, né? O Estatuto do Servidor Público nos proíbe, a qualquer servidor público, de fazer acusação infundada contra outro servidor público. E foi o que o presidente fez. Ao dizer que os dados do INPE eram mentirosos, na verdade, embora muita gente não entenda, ele estava acusando os pesquisadores do INPE que produziram esses dados de estarem cometendo crime de falsidade ideológica. Isso é uma acusação muito grave, principalmente no meio científico. Nós temos uma preocupação muito grande com a compliance e com a precisão dos nossos dados. Então, é uma acusação muito grave. E ao dizer que eu estaria a serviço de uma ONG, né, talvez do exterior, isso é uma acusação pessoal. No dia seguinte, eu recebi telefonemas de 3 colegas advogados da Universidade de São Paulo, se eu não iria entrar com uma ação contra o presidente da República. Por que eu não fiz? Eu não fiz porque eu entendi que ele estava atacando a ciência brasileira. Se eu entrasse com uma ação, estaria tratando do meu caso, e não, que ia demorar anos para se discutir, e não atingiria o ponto que eu queria. Porque claramente, ao atacar a ciência brasileira, ele não estava atacando só o INPE, estava atacando todo o que tem feito várias vezes, dentro da visão obscurantista do governo, que dados da ciência podem ser manejados pela autoridade civil. Então, eu tenho dito sempre uma coisa que todo gestor, aliás, todo presidente de uma nação tem que saber, que quando se trata de dados científicos, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Então, ele estava se colocando acima da soberania da ciência, o que o fato de ser eleito presidente não lhe dá o direito. Agora, o que começou como, de repente, um entreveiro, virou uma crise internacional, uma crise diplomática, uma crise econômica, produtos brasileiros sofrendo ameaça de boicote, e inclusive países falando da retirada de recursos do chamado Fundo Amazônia. Muita gente não entende o Fundo Amazônia. Ele é importante, por exemplo, para a preservação da floresta, ele é significativo, o dinheiro injetado garante algum tipo de ação efetiva ou ele ameaça a soberania brasileira? Pergunta muito relevante, sabe? Ele não causa nenhuma ameaça à soberania brasileira, embora o governo tenha dito que recursos são poucos, mas são recursos importantíssimos se nós associarmos a pergunta que foi feita no primeiro bloco sobre o orçamento para ciência e tecnologia. Como é que funcionam esses recursos? Os recursos vêm do BNDES e todos os órgãos que querem usar apresentam projetos de pesquisa, que são analisados em detalhe. Então, por exemplo, nos últimos 5 anos quase, o INPE tinha um projeto chamado BNDES-1, financiado pelo Fundo Amazônia, que nos permitiu fazer uma melhoria enorme do sistema DETER. Nós passamos de uma resolução de 250 metros para 60 metros, usando os recursos do Fundo Amazônia. E agora, para cumprir uma determinação do Ministério do Meio Ambiente de 2015, de estender o monitoramento dos biomas para 6 biomas brasileiros, passando Cerrado, Pampas, etc., nós temos um segundo projeto, que foi até apresentado pela doutora Leila Fonseca, foi aprovado pelo BNDES. Estamos fazendo, no ano passado, inclusive, demos os resultados do Cerrado. Tudo isso é financiado pelo Fundo Amazônia. É claro que se comparar isso com todos os recursos para a Amazônia, isso é pouco, mas é essencial para financiamento desses estudos que o INPE faz e que outras instituições fazem. Por exemplo, o ministro atacou a ONG Amazon de forma completamente leviana, dizendo que ele usa os recursos para pagar 80% do pessoal. Mas a análise de dados é feita por pessoal, é isso mesmo. São os especialistas que têm que ser pagos para fazer a análise dos dados. Então, ele atacou de uma forma muito leviana e existem várias instituições que usam
esses dados do Fundo Amazônia, apresentando projetos que são analisados em detalhe por pessoas com capacidade. Professor Galvão, o senhor deixou o INPE há poucas semanas e a gente mostrou aqui no jornalismo da Band, inclusive, o último satélite que foi embalado e enviado para a China. O senhor acompanhou o projeto desse satélite, tem um outro satélite em fase final. Como é que está esse projeto dos satélites, que sempre foi uma das bandeiras do INPE na questão mundial, tanto que os cibers estão aí rodando e ainda informando muita coisa importante. Pergunta muito importante. O INPE tem uma colaboração com a China de 30 anos na produção de satélites. Completamos no ano passado uma comemoração enorme na China de 30 anos, fiquei até muito emocionado de ver que nessa reunião a diretora da ONOSA, que é o escritório da ONU de uso pacífico do espaço, fez questão de comparecer e elogiar o trabalho do INPE e o trabalho da CAST, que é o parceiro do INPE na China. Muito importante, e nós estamos com um satélite agora na China, que está sendo para ser preparado para ser lançado em dezembro, e esperamos que isso vá ocorrer sem problemas, porque eu tenho certeza que o governo não vai descontinuar esse projeto. E estamos terminando o satélite Amazônia, já terminamos um modelo de voo que está sendo testado e devemos lançar até julho do próximo ano. Eu tenho absoluta certeza que o diretor interino vai querer manter esses programas. São satélites de monitoramento? São satélites também de... O Amazônia é uma câmara desenvolvida pelo Brasil para monitoramento da Amazônia e desmatamento. A preocupação que eu tenho com a visão do novo governo é a continuidade da colaboração com a China, porque os discursos do presidente contra a China, que eu espero que tenham sido revertidos, nos preocupa. Mas a colaboração com a China é essencial para o programa espacial brasileiro. Professor Galvão, nosso tempo infelizmente está esgotado. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Band Entrevista, os esclarecimentos e os ensinamentos para nós e para o pessoal de casa. Até uma próxima oportunidade. Foi uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Elcio Costa, a gente volta semana que vem. Batendo o cartão, estamos aqui de volta. Obrigado pela sua companhia. O Band Entrevista volta na próxima semana e nós esperamos vocês. Até lá.